segue com uma nota de falecimento. Infelizmente, as ações da Petrobras caíram mais de 32% desde a vitória de Lula nas eleições. A queda dos papéis da estatal é um reflexo do clima de incerteza que o mercado tem em relação às políticas econômicas do governo que assume no próximo dia 1º de janeiro. Paralelo a essa tensão no mercado, a equipe de transição, conhecida como Carreta Furacão de Lula, quer explicações da Petrobras sobre a venda de ativos da companhia na gestão Bolsonaro. E aquelas compras de passadina na gestão de Dilma não eram tão graves assim. Para o novo governo, a política de preços de combustíveis não é assunto da estatal, mas sim dos políticos. Como se a Petrobras não fosse uma sociedade de economia mista que tem dinheiro do FGTS, de trabalhadores brasileiros. E aí, Tomé? Quem quer explicação, deles, desses homens que assaltaram, desses vagabundos que assaltaram a Petrobras, somos nós, o povo brasileiro. Que história é essa de ter que dar satisfação? Olhem só, a Petrobras, no momento auge da corrupção, chegou a valer R$ 5,00 a ação. E o que está acontecendo agora, que essa queda acentuada, é só um reflexo desse clima de incerteza, por conta dessas políticas econômicas que nós temos. No final do governo, antes das eleições, nós tínhamos a ação da Petrobras a R$ 37,72. Passou a eleição, o Lula foi eleito com todas as besteiras que ele já falou, já caiu para R$ 29,91, algo na casa de 32,16% a menos. A Petrobras perdeu mais de 100 bilhões de valor de mercado. E o mais incrível de tudo isso é que nós temos que ouvir aqui a Gleisi Hoffmann dizendo o seguinte, que foram feitos investimentos na Petrobras na época do governo Lula-Dilma de mais de 800 bilhões. E o que foi desviado da Petrobras, que é algo na casa de 1,2 bilhões de reais, não é nada perto do valor que foi investido na empresa. Não é nada. Então, assim, é incrível a irresponsabilidade dessa gente, como eles tentam inverter tudo. A Petrobras voltou a crescer na gestão nova do Caio Mário Paz de Andrade, que é um ótimo administrador. Estamos agora num momento maravilhoso na Petrobras e vamos ver se novamente eles vão colocar as pessoas lá que tanto assaltaram o Brasil e se a Petrobras não vai voltar a financiar todos aqueles esquemas de corrupção no passado. Ô Pietra, eu vou aqui passar para você, chamando aquele exemplo que eu amo tanto, que é da Aninha do HB20. Para quem não lembra, a Aninha do HB20 estava naquele post da esquerda que todo mundo falava: a minha amiga Aninha do HB20, ela não tem medo do comunismo, mas a Neca Setúbal, que é herdeira do Itaú, ela vai votar no Lula. Esse era o negócio, né? A Aninha do HB20 colocou o FGTS dela na Petrobras. Aí a ação dela, ela comprou por 30, aí ela vendeu por 10. Aí foi lá a Neca Setúbal, comprou por 10 e vendeu por 40 para outra Aninha do HB20. É mais ou menos isso aí? Gente, assim, a Petrobras, é a empresa que mais distribui dividendos hoje em dia no mundo todo. Então, o que eles fizeram, E eles não queriam que distribuísse esse ano ainda, lembra? Não. Que a Petrobras foi distribuir os dividendos, a equipe de transição ficou chateada, pedindo para esperar o ano que vem. Então, assim, distribui mais dividendo do que a Amazon, do que a Microsoft, do que inúmeras empresas. É que mais distribui hoje no mundo. Então, isso, se o governo Jair Bolsonaro continuasse, continuaria subindo e se tornando cada vez maior, A Petrobras é um tesouro que a gente tem no Brasil. Agora, se a gente for lembrar o que foi o Petrolão, e por que a gente chegou onde a gente chegou naquela época, ele foi um dos maiores esquemas de corrupção que a gente já teve no país. Um gerente só do Petrolão, da Petrobras, devolveu 100 milhões de dólares aos cofres públicos, E um só diretor devolveu quase $1 bilhão. Então, foi um esquema de corrupção que roubou do país dezenas de bilhões de dólares. E isso foi aniquilado durante o governo Jair Bolsonaro e agora com o Lula voltando, alguém tem alguma dúvida de que isso vai ser retomado? Então, realmente um momento de instabilidade muito grande e é claro que a gente recomenda para que todo mundo que tenha qualquer ação na Petrobras, para que venda o mais rápido possível, porque a tendência é diminuir, diminuir o valor. E uma outra coisa
Ai, gente, perdão, tá me ligando. E uma outra coisa é... A Pietra tem 3 telefones. Não é. Que o outro tá me ligando aqui, desculpa. E uma outra coisa... Cobrança. Não é cobrança. Cobrança eles não desligam. É o tempo todo gente ligando para ela, fazendo cobrança. Você acha que tem, Nelson, que vender? Quem tem ação da Petrobras já? Você acompanha a Pietra nisso? Acompanho. Ninguém é bobo, né? As pessoas estão vendo. Por que é que não venderiam? Porque, por exemplo, a gente está vendo o governo aí. A gente tem tudo indicando que esse governo Lula... perdeu um FGTS dele nisso aí. Pavinato, a gente vê tudo indicando que esse governo Lula vai ser igual o governo anterior. O BNDES, a gente já vê indícios de que vai ser como era no governo anterior. A presidente de Honduras já falou que vem na posse do Lula e vai pedir já o seu financiamento com o dinheiro do Brasil. Então indica que o BNDES vai ser igual. Já vai vir, ei, você aí, já vai adiantar o carnaval. A gente vê, por exemplo, que o governo de transição já indica que os ministérios já vão inchar novamente, já vão chegar perto de 40 ministérios, como era antes, que são cabideiros de empregos de pessoas amigos do rei. Então, os ministérios vão ser iguais. As empreiteiras estão voltando, já agora querem novamente participar dos negócios com o governo federal. Então, isso indica que também vai ser como antes. E por que é que, tudo sendo como antes, a Petrobras agora, diferente, não vai ter corrupção? Está todo mundo vendo. É o caminho que o Brasil está seguindo. É triste, infelizmente, é o que a gente está notando aí no dia a dia. Você subestima a força do amor, Nelson. Mas a Pietra, ela ia terminar o raciocínio dela. Não, eu passei para o Nelson, porque é muito telefonema de... Não, gente, foi um segundo. São 3 celulares. Professor, ela tem aquele aplicativo que escreve e está escrito ali na tela dela que eu consigo. Não, eu peço desculpas. É um problema da mãe, da mãe, dona de casa, né? É um problema com a escola da minha filha. Mas enfim. Eu gosto muito da Pipi. Eu chamo ela de Pipi, por isso eu faço tanta piada com ela. Não, e a questão da estatização da Petrobras, né? Tipo, o PT sempre deixou muito claro o quanto ele é avesso à privatização da Petrobras. Então, a gente tem certeza agora de que ela vai voltar a poder fazer parte desse esquema de corrupção que ela sempre fez. Mas, Capês, eles esquecem que a Petrobras não é pública. Sim. Ela não é pública, ela é uma sociedade de economia mista. E sociedade de economia mista não é sociedade de swing. Com certeza. Parece que vai voltar a ser. Tem dinheiro de particular ali. Tem o seu dinheiro, do meu pai tá lá. Coitado. Mas tem 51% de ações da União. Então, a questão aqui é a seguinte. Toda política estatizante no médio e longo prazo depaupera as economias do país. Por quê? Porque o Estado sempre é mau gestor. Estado não tem que ser dono de empresa. Estado tem que ser dono de empresa em algumas áreas que necessitam inicialmente de fomento e maior investimento para que sejam desenvolvidas, para que depois a atividade seja transferida para o exercício do particular, com competição, com regras, porque o particular ele vai administrar melhor, porque é dele o dinheiro. Numa empresa pública, quem administra não administra recurso seu, administra recurso do povo. A privatização é o caminho. Privatização, parcerias público-privadas. O outro caminho é o endividamento, a inflação, o controle político de questões econômicas, a orientação ideológica da economia. E, pelo visto, as pessoas já perceberam. A Petrobras vai ser cada vez mais mantida sob o comando de um grupo político que no passado depauperou completamente as suas finanças e, infelizmente, o caminho da privatização, do avanço, da modernização, do custo Brasil sendo reduzido, do Estado ficando restrito àquelas áreas em que ele é mais necessário, em que ele é imprescindível e deixando de gastar dinheiro nas áreas em que ele não precisa estar presente, infelizmente, nós vamos ficar ao talante da demagogia, da concentração do Estado, um Estado grande, Estado gordo, Estado pesado, Estado gastão. E quem custeia isso? É a sociedade, por meio do pagamento de impostos. E quando você aumenta a carga tributária para manter essa gastança toda, qual que é a consequência? Desemprego, fechamento de empresas, até que seja o ponto em que, não podendo mais pagar impostos às empresas, cai a carga tributária e o Estado deixa de atender a política assistencialista. E sabe quem paga, Capês? É o povo, porque o Fernando Haddad, que caminha para ser o ministro da Economia, da Fazenda, Planejamento, já disse que agora eles estão só ganhando tempo, porque eles vêm aí com a reforma
tributária. 220 bilhões é o amuse-bouche. Como vai ser essa reforma tributária do PT depois de furar o teto em 200 bilhões, depois de gastar para todo lado, depois de emprestar dinheiro para os países da América Latina que estão todos na falência? Vem aí a reforma tributária do PT. Será que o Guilherme Boulos vai participar lá dando espetáculo de PTU, hein? Como vai ficar o imposto? O Nelson, só para completar uma coisa, o Tomé, só um segundo para completar uma coisa. E desta vez, não vai ter uma China comprando minério e soja doidado. Não vai ter uma conjuntura internacional que supra a gastança e o desequilíbrio fiscal. Dessa vez vai ser diferente. Eu queria só esclarecer, Capês, o que você falou aqui. Se aumentam impostos e as empresas não podem mais pagar os impostos, o que acontece? Quebram. Não, sonegam. O pessoal começa a voltar a sonegar. É o que aconteceu no Brasil no passado. As pessoas deixavam de pagar impostos porque muitas vezes não conseguiam pagar os impostos para poder sobreviver. E a gente vê equacionando isso. O Brasil hoje paga impostos. A grande maioria das empresas são ótimas pagadoras de impostos. E no momento que você aumenta de uma forma que elas não podem mais sobreviver com isso, pode acontecer de voltar à sonegação e ir lá para baixo a arrecadação. O pessoal falou que o presidente ele influencia todo o povo. O presidente Lula, quando ele era presidente, tinha aquele monte de acusação que ele fazia, ele só negava. Só nega. Então o povo é só negar agora também. Não é o presidente que influencia a nação. A sonegação está cada vez mais difícil, o Estado tem órgãos de controle cada vez mais rigorosos. No lugar da sonegação, virá como consequência multas astronômicas em razão da sonegação, processos criminais, processos administrativos, fechamento das empresas e a médio prazo o que vai acontecer é isso. Se aumenta ainda mais uma carga tributária, você vai sufocar definitivamente aquele que está tentando empreender. E aí o Estado vai ter que suprir toda essa gama de pessoas que estarão aí precisando de assistência. E o problema é que se eles fazerem a receita de Rottweiler, aí eles vão criar monopólios. Esse que é um problema. Como aconteceu no mundo todo. Agora a pergunta que eu faço, será que não é estratégia, Capês? Será que não é estratégia? Porque o que aconteceu na maioria dos países que caiu na mão de socialistas? Eles acabam com o poder de consumo da classe média, transformando a classe média em pobre, e não o pobre em classe média. E com isso, para que isso aconteça, eles têm que destruir quem gera emprego. Quem gera emprego? O empresário. Nós estamos caminhando para o caminho da catástrofe no Brasil se a gente não tiver alguma atitude com energia da população brasileira cobrando para que não passe essa PEC e se faça o certo no Brasil. Eu só sei que é o seguinte, o pessoal do Fazueli, na campanha, fazia assim, ó. Agora eles entraram na Petrobras assim, ó.